Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olha, então eu dei uma olhadinha aqui no curso, a gente fez a parte de instalação e eu queria fazer um curso bem interessante, que o pessoal não ficasse assim boiando, meio perdido na programação. Então eu vou fazer hoje na aula 3, tá? A parte 3, deixa eu pegar aqui o meu escrito, tá aqui. IDE, conceito básico. Eu vou passar para vocês o básico do conceito da IDE, pelo menos para vocês terem uma noção de como a IDE trabalha, tá? Como que ela organiza os arquivos e tudo, para vocês terem uma noção assim de, opa, não, é assim que é a organização, porque pelo menos uma basezinha bem básica é interessante todo mundo ter, tá? Para a gente poder começar o curso bem, ninguém ficar perdido aí, com um ponto de interrogação, entende? Vamos retirar um pouco dos pontos de interrogação e eu achei bem legal a gente falar desse conceito básico da ideia, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar primeiro a Visual Studio. Então a gente vai fazer um novo projeto. Tá? E aí a gente vai salvar ele num lugar bem legal. Então a nossa ideia inicializa dessa forma. Eu venho aqui em novo projeto. Eu vou usar o Windows Form. E vou criar um novo projeto aqui. Vou chamar de IDE Conceito Básico. Vou colocar sem acento mesmo. IDE Conceito Básico. Ok. Então a gente vai começar a estudar a IDE. Um negócio bem interessante dessa IDE aqui, ó. Vocês podem perceber que ela não deu um diretório para a gente salvar na hora que a gente foi criar um novo projeto. Por quê? Na verdade, esse projeto ainda não está salvo. O que o Visual C Sharp 2010 faz? Ele cria um projeto, por exemplo, nosso projeto chama, deixa eu pegar esse aqui, nossa amiga Lupinha. A gente chama aqui IDE Conceito Básico, tá? Então o nosso projeto tem o nome de IDE Conceito Básico. Onde que ele está sendo salvo agora, nesse momento? Ele está sendo salvo na pasta temporária do Windows. O Windows tem lá uma pasta, tá, no diretório lá no diretório dele, no diretório raiz, onde tem uma pasta chamada arquivos temporários ou instalações temporárias. Então existe uma pasta que é destinada para toda execução temporária que a máquina faz. Por exemplo, quando eu instalo um programa, qualquer tipo de programa no computador, o programador geralmente ele direciona para uma pasta temporária que é do Windows, que tem um caminho próprio, tá, pessoal? Os arquivos vão ser todos descompactados nessa pasta temporária, tá? Aí o instalador, depois que descompactou tudo lá, ele vai reorganizar esses arquivos e vai distribuir nas pastas finais, as pastas que realmente vão compor o programa, tá? Que aí sim o programa ganha um nome lá no diretório arquivos de programa, ganha o nomezinho dele, por exemplo, vamos supor que a gente instalou o Chrome, tá? O navegador Chrome na nossa máquina. Então, o navegador Chrome, ele vai lá no diretório arquivo de programa, cria um nome, cria uma nova pasta que chama Chrome e coloca todos os arquivos dentro desta pasta, que vão ser utilizados para reiniciar o navegador, tá? Então, é legal, é interessante o Express, se bem que o profissional não faz isso, tá, pessoal? É só esse que é de estudo, a nível de estudo. Por quê? Às vezes o usuário não quer salvar o projeto, ele só quer abrir e dar uma fuçada, dar uma analisada ali e pronto. Então, vamos supor, eu abri o projeto, criei, executei isso aqui,
Ele criou meu formulário, tá aqui bonitinho, tá funcionando. Aí beleza, nossa, bacana, aprendi, era isso que eu queria. Ah, eu não vou salvar esse projeto não, era só pra entender se era isso mesmo, se é assim que funcionava o projeto e tal, tal. Ah, então eu vou fechar. Fechando, ele vai falar assim, ó, que não está salvo, tá? O projeto não está salvo, não foi salvo. E se você deseja descartar ou salvar. Se eu colocar descartar, vai fechar e não vai salvar nada, tá? Lá depois na pasta de arquivo temporário, dependendo da configuração do Windows, ele tem um tempo, ele some, tá? Percebam aqui que não tem nenhum projeto criado, ó. Esse foi o último projeto criado. Então agora eu vou criar o projeto, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Eu vou colocar o mesmo nome. IDE conceito básico. Ok. Vou dar um ok. Legal. Abriu de novo o projeto. Percebam que não foi salvo, porque senão se eu colocasse o mesmo nome ia dar um conflito, tá? Agora sim eu vou salvar esse projeto. O que eu faço? Arquivo, salvar tudo. Pronto. Agora sim eu posso falar aonde eu quero colocar essa pasta. Ah, essa pasta eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Eu deixei de... deixa eu ver aqui. Nos meus documentos, eu deixei aqui um local. Curso C Sharp, projetos. Aqui, ó, eu vou colocar todos os projetos que a gente vai estar fazendo em C Sharp, tá? Legal. Então eu vou selecionar essa pasta. Ok. Eu vou salvar. Aqui ele vai criar o diretório. O que acontece? Dentro dessa pasta, ele vai criar um diretório com o nome. O nome dele. Qual que é o nome? Ah, IDE conceito básico. Então ele vai criar uma pasta. IDE conceito básico. Eu gosto muito de deixar ticado essa opção, tá, pessoal? Por quê? Eu vou criar uma pasta com esse nome. Então, se na minha pasta projetos eu tenho vários projetos, cada projeto vai ter um nome, então ele já organiza para mim. Então eu dou um salvar e ele vai salvar agora o meu projeto e aí eu vou executar. Pronto, executei e ele abriu aqui, tá? Legal. No visual C Sharp é assim. Agora vamos ver aqui no Sharp Develop. Eu vou fazer o mesmo projeto. Então eu venho aqui, novo, nova solução, tá? Windows Application, C Sharp, Windows Application, Windows Application. Aqui eu vou ter que escolher, ó, o diretório. Ele está jogando para um diretório que já vem nele como padrão, tá? A gente quando a gente instala o Sharp Develop, ele tem o Sharp Develop Projetos, que ele joga todos os projetos que você realiza dentro deste diretório. Então eu vou modificar isso aqui, eu vou vir aqui no nosso esse dois pontos. Vou ter que vir em usuários, tá aqui. Usuários eu tenho o meu computador. Eu tenho os documentos aqui. E documentos eu tenho Debraga aqui. E eu tenho o curso C Sharp. E eu tenho a pasta projetos. E aqui eu tenho agora C Sharp Develop 5, ok. Esse é o meu diretório para eu guardar todos os projetos que a gente vai fazer ao longo do tempo aqui nesse nosso curso. Então eu vou criar aqui, eu vou colocar um nome. Então, IDE conceito básico.
e dou criar. Ideia, conceito básico, criar. Ele vai criar para mim. Criou. Eu venho aqui e executo. E ele vai gerar o nosso executável. Tá? Aí, já gerou o nosso executável, tá aqui, ó. Ideia, conceito básico, nossa janelinha vazia. Ok. Então vamos lá. O que a ideia faz para a gente até esse ponto? Vamos ver o básico dela, a parte mais simples da ideia. Ela simplesmente cria um projeto para a gente, tá? A gente escolhe um diretório onde esse projeto vai ser salvo e ela vai criar uma estrutura, uma árvore, tá? O que é uma árvore? São várias pastas e cada pasta dentro dela contém arquivos específicos para que a compilação do nosso software seja realizada. Então tá. Aqui a gente viu o grosso do negócio. Veio aqui, criou um novo projeto, tal, e a ideia já fez tudo para a gente. Não teve a necessidade de a gente fazer no braço, na mão, criar o diretório, criar as pastas, criar os arquivos. Então, vamos lá. Vou minimizar aqui. Vamos entrar aqui nas pastas onde foram salvos nossos arquivos. Então, vamos primeiro no Visual Studio 2010. Então a gente tem a pasta do jeito que eu falei para vocês. Temos a pasta aqui, ó, IDE, conceito básico, tá? Que é o nome que a gente deu para a pasta. Então aqui dentro de projetos, na área do Express, tá? O C# Express, temos a pasta que a IDE criou. E dentro desta pasta vai conter o quê? Vai conter mais uma pasta que é onde está todos os arquivos. Então eu tenho aqui o quê? O que eu tenho aqui? Eu tenho esse Visual Basic SLM. O SLN é um arquivo que eu clicando nesse SLM, ele vai abrir a minha IDE. Tá? É como se fosse um arquivo do CAD, do AutoCAD, eu vou abrir ele e vai me mostrar a casa que está dentro desse arquivo. O que contém esse arquivo? Esse arquivo contém todo o conteúdo que está dentro dessa pasta. Esse arquivo contém o que? As configurações, como que o formulário está desenhado, o que contém dentro do formulário, quais são os arquivos que fazem parte desse. Então isso aqui é um texto com toda a estrutura, tá? Do nosso programa. Aqui contém tudo que tem dentro dessa pasta, tá, pessoal? A gente aprofundando os estudos, a gente vai entender tudo isso. Então, esse é um arquivo que abre o nosso programa e contém e abre, além do programa, abre todo o nosso visual de uma vez só, tá? Então, se eu tenho, vamos supor, eu fiz um texto no Word e salvei esse texto. Então ele me gera um arquivinho Word, né? Vamos supor, meu texto.doc, tá? Então esse doc, eu clicando nele vai abrir o texto da forma que eu escrevi, né? Aquele mesmo texto, do jeitinho que eu escrevi, com os parágrafos nos lugares corretos, do jeito que eu defini, com a formatação de letra do jeito que eu defini, com as letras em negrito que eu defini, as sublinhadas, o tamanho do título, do subtítulo, né? Então é isso, é basicamente isso. Aqui eu tenho então o arquivo, tá? Dentro dessa pasta, tá, pessoal? Essa aqui, ó. Eu tenho
todos os documentos. Aqui, ó, é o documento do meu formulário. Aqui está explicando como que o meu formulário está montado. Eu tenho o código do meu formulário aqui. Eu tenho o código do design do meu formulário, que é a estrutura, é o corpo dele, o que compõe o corpo dele. E eu tenho esse aqui, que é o program. Esse program é a parte básica de como o código vai funcionar. Isso aqui é tipo o código raiz do programa. A raiz, por exemplo, o C dois pontos não é a raiz do seu computador? Não é de lá que parte todas as derivações, todas as pastas que compõem todos os programas que estão instalados na sua máquina? Pois é, esse aqui é o programa raiz, o programa principal. É dele que vai partir todas as outras janelas, todas as outras funcionalidades do programa. Esse é o cara que starta, que inicializa o programa, tá, pessoal? A gente vai ver a fundo, tem muito tempo para ver isso. Propriedades, aqui tem as propriedades. Aqui é a parte de Assembler Info, a gente vai ver isso mais adiante. Algumas propriedades, por exemplo, o Assembler Info é algumas informações de configuração de como esse programa vai funcionar, qual é a versão que ele está trabalhando, quem foi que fabricou esse programa, qual é a data de fabricação, entendeu? São esses parâmetros, tá? Esse aqui é o design e a gente vai vendo isso aqui. Então, percebam que a gente tem várias pastas e tem o objeto, tá? O objeto, ele tem o debug dele, aqui que ele gerou o meu executável, ó. Se eu clicar aqui, ele já abre o meu arquivo, ó. Esse é o meu executável. Então, qual é a configuração desse debug? Olha que interessante. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Ele nos mostra, ó, que ele foi criado no x86. O que é esse x86? Ele foi criado para máquinas que trabalham com 32 bits. Até essa configuração aqui é interessante, porque eu consigo fazer aqui máquinas para 32 bits e máquinas para 16 bits, tá? Mais para frente a gente vai estar vendo isso. Então eu tenho essa outra pasta que é o bin do projeto. É aqui que realmente fica o executável final, o que vai para o cliente, tá, pessoal? Esse aqui ele está em modo debug, tá? Esse debug aqui, ó, é um programa que ainda vai ser debugado. Ele está em teste, ainda está em construção. Depois que ele finalizou, a gente faz a primeira release dele, tá? Coloca ele realmente, faz a primeira versão oficial para estar inseminando, né? Divulgando, espalhando para as pessoas que realmente vão utilizar esse software, tá, pessoal? Então a gente tem a parte de debug, que é a parte que a gente está ainda desenvolvendo, e tem a parte de release, que já é o programa já na versão para estar disponibilizando, tá? Distribuindo. Aí tem primeira release, segunda release, que é a versão 1, versão 2, versão 3. Então, esse aqui é tudo que a ideia gera para a gente. Se a gente não tiver essa ideia, a gente teria que montar essa estrutura aqui tudo na mão, ó. A gente teria que gerar esse arquivo texto, mais esse arquivo texto, mais esse arquivo texto. Essa pasta de propriedades, a gente teria que criar uma pasta objeto, a gente teria que criar uma pasta bin, organizar toda essa estrutura e começar a montar o nosso programa no braço, tá? Então, isso é o que a IDE faz para a gente. Ela já deixa toda uma estrutura pronta. Vamos ver no Sharp Develop? Sharp Develop também é muito parecido, é a mesma coisa. Eu tenho aqui então o programinha que starta, que abre todo o meu documento, com toda a formatação que eu defini. E aqui eu tenho as mesmas pastas. Percebem que isso aqui é tudo padrão, pessoal. Tanto um quanto o outro vai ter a mesma funcionalidade. Não tem erro.
eu tenho objeto, dentro do objeto eu tenho o debug. Tá? A estrutura é a mesma, isso aqui é uma estrutura padrão, nunca muda. Foi criado dessa forma, eu posso abrir o executável aqui, ele vai abrir o executável. É um executável, já é um programa funcional, pessoal. Já está funcionando. Só está faltando, ele abre 2 vezes, porque o meu, ele tem como eu estou com minha ideia pronta, ele abre 2 vezes. Eu estou com ela aberta, né? A ideia é aberta. Então ele abre 2 vezes, é normal isso. Então é isso. O conceito básico de IDE seria isso. Eu estou explicando para vocês agora nesse momento como que a IDE cria toda essa estrutura. Tá? Então essa aula vai ficando por aqui. Tá? Eu espero que tenha sido de grande ajuda. Caso alguma dúvida, deixe os comentários. Tem o pessoal aí que está colocando os joinhas, isso aí ajuda para a gente ver a aceitação da galera. Né? Quantas pessoas estão se identificando com o curso, é bacana isso. E vamos para a próxima, pessoal. Então até mais.